Olá, querido irmão, a graça juntamente com a paz de Jesus esteja com você. Essas semanas eu recebi um dos melhores elogios até hoje. Alguém me falou que eu estava falando parecido com o pastor Aloysio. E que graça poderia ser maior do que essa, né? Claro que eu estou brincando, mas estamos agora em Salmos 29. O último foi o 28. Vamos agora para o 29. E eu quero orar. Senhor, meu Pai, não há nada em mim que atraia pessoas para acompanhar e ser ouvido, mas no Senhor existe unção que excede todo entendimento, unção que nos dá capacitação, unção que nos dá poder. Derrama agora a sua unção, que o Senhor possa ser liberado agora e trazer a eles palavra do céu, em nome de Jesus. Em Salmos 29 diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Glória, em hebraico é kabod. E em grego é doxa, que significa majestade, pensamento positivo a respeito de algo, brilho, fulgor. Fulgor é como se fosse o brilho de um fogo, o brilho do céu ao meio-dia, envolvido pelo sol. Atribuam ao Senhor glória e força. O que é atribuir a Deus a glória? É dizer assim: tudo o que eu sou de bom vem do Senhor. Reconhecer Ele como o dono dos nossos caminhos, o Deus Todo-Poderoso. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. O santuário de Deus, a casa de Deus, em outras palavras, ela brilha. Porque tudo que tem a ver com Deus tem um brilho. Exatamente igual essa luz anel aqui. Ela tem um brilho que ilumina o meu rosto. Tudo que tem a ver com o Senhor, com Cristo, envolve brilho, envolve uma luz muito forte. Tanto é que em Apocalipse está escrito que não haverá mais sol. Por quê? Porque o Senhor será a luz da Nova Jerusalém, a luz daquela cidade. Glória é aquilo que atrai a atenção, aquilo que revela o que estava oculto, aquilo que dissipa as trevas, aquilo que expressa beleza. Você já percebeu que uma pessoa, quando ela está iluminada, ela fica mais bonita? Por exemplo, eu sobre essa luz aqui, parece que eu sou mais bonito do que eu sou. E modelos, quando eles vão tirar fotos, eles também usam uma boa iluminação. Luz tem a ver com beleza, né? Então, você atribui ao Senhor a glória que Ele tem, a beleza de tudo aquilo que Ele merece. E Deus merece toda a glória, todo o reconhecimento. Por quê? Tudo que há de bom está escrito que veio diretamente do Pai. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. Bem, águas também são alegorizadas na palavra de Deus como dificuldades, né? Em muitas ocasiões, as águas representam um desafio, um obstáculo intransponível. E esse texto diz que a voz de Deus ressoa sobre as águas. Isso significa que Deus vem sobre a sua dificuldade e Ele fala a sua dificuldade para que aquele obstáculo, aquele desafio, aquela dificuldade que você tenha, ela seja dissipada, ela se abra. Assim como o povo de Israel, ele
pôde passar sobre as águas aos pés secos, porque Deus falou ao mar para que ele se abra, através do cajado de Moisés, a voz do Senhor majestosa, ela ressoa sobre essas águas e essas dificuldades, elas não conseguem mais te sufocar, te suprimir, te impedir de avançar. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Cedro é uma árvore muito rígida, é uma árvore que a madeira dela é muito dura e ela é muito grande, majestosa. Então é como se o salmista dissesse assim: a árvore mais forte, Deus é mais forte que ela. O cedro glorioso em Israel, o Senhor, com uma palavra, ele destrói todo o cedro. O salmista aqui, ele está comparando com uma maravilha do mundo em que ele vivia. Hoje, talvez você poderia dizer assim, Taj Mahal, eu acho que é Taj Mahal, o prédio mais alto do mundo, lá em Dubai. Hoje, se fosse o salmista contemporâneo nosso, talvez ele dizia assim: a voz de Deus é maior e mais forte que o Taj Mahal, ou maior e mais forte que as Torres Gêmeas, ou maior e mais forte que o Everest. Então, ele está comparando algo muito poderoso que existe na criação com a voz de Deus e descrevendo que ela é muito mais poderosa. A verdade é que tudo que nós precisamos no momento da dificuldade, do desafio, é que o Senhor fale a nosso favor. Se ele falar ao seu favor, aquela dificuldade se dissipa, como nuvens que deixam de existir, o céu que está negro, e depois você vê tudo se dissipar, tudo ficar limpo. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus, com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. Quando nós morrermos e formos salvos para a glória de Deus, você terá tanta... Você já viu algo muito bonito? Algo assim tão belo que ele desperta sensações em você? Então, no céu você terá todo o tempo essa sensação, sem fim. Essa sensação de beleza, de admiração, porque a glória de Deus é algo que envolve o santuário, envolve a sua casa, o terceiro céu, e naquilo que ela envolve, ela deixa você impressionado. E as palavras, elas saltam da sua boca. Sabe quando algo te dá uma alegria muito grande, te dá um êxtase muito grande, que você não consegue se conter, você tem que falar, você é cheio. Quando você chegar no céu, só de você olhar aquilo, as palavras saltarão da sua boca, você glorificando Ele. Porque glorificar, em outras palavras, é como elogiar, como reconhecer tudo aquilo que você está contemplando com seus olhos. O paraíso é cheio disso. Mas hoje aqui na Terra, Deus é todo-poderoso. Já hoje Ele é. De forma que todas as dificuldades que você tem, todos nós somos fracos. Temos muitas fraquezas como seres humanos. Para cada uma de nossas fraquezas, Deus ele tem uma palavra para liberar, para através dessa palavra, essa fraqueza ser destruída, ser derrubada e o obstáculo ser transposto. Muitas das vezes nós temos situações que chegamos em nossa vida que os meios naturais, a força do nosso braço, a nossa mão, não consegue transpor, não consegue passar. Nessas horas, você tem que clamar essa voz que corta os céus, retorce os carvalhos, essa voz que derruba tudo o que vem para tentar te impedir de avançar. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano
para sempre. Sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. O dilúvio veio na terra principalmente para destruir os nefilins, que significa, de maneira mais literal, os caídos, que foram resultado do cruzamento de anjos com mulheres humanas. Criaram-se então os nefilins, os gigantes, que foram os homens gloriosos do passado. Homens que eram de estatura muito alta e fizeram muitos tipos de atitudes cheias de louvor, cheias de elogio, de glória. Deus veio então para restaurar o equilíbrio da humanidade, trazendo o dilúvio. Quando ele trouxe o dilúvio, ele se assentou, ele descansou. Agora minha obra foi feita, purifiquei a terra. Porque originalmente Deus iria destruir a terra. Mas achou graça aos olhos de Deus Noé. E ali, Deus decidiu salvar Noé e sua família. Então, a história humana continuou. Ela não se encerrou em Noé. Em Salmos 29 diz assim, não diz assim não, na nota de rodapé. Hino em louvor ao Rei da criação, cuja majestade e poder são celebrados pelos raios e trovões da tempestade, que sobe acima do Mediterrâneo, que é um lago, um mar, as muitas águas, varre as alturas dos montes do Líbano e vai rolando pelos ermos de Cádiz, o Cádiz do norte, na região alta do rio Orontes. A glória do Senhor não é somente visível na criação, é também audível na voz impressionante da criação. Esse hino a Yahvé, o Senhor, servia de testemunho e protesto contra a adoração ao deus cananeu Baal. Sim, Davi ele está se referindo também à teologia natural. A teologia natural ela nos mostra que quando você contempla a criação de Deus, você tem uma prova ali irrefutável de que Deus existe. Porque a natureza ela foi perfeitamente projetada e criada para que ela comporte a nossa vida humana, nossa vida terrena. Então, a natureza sendo criada e projetada dessa forma, quando o homem a contempla, ele vê ali o Criador. É como um quadro que tem uma assinatura oculta, da qual você, investigando a obra de arte, que é o quadro, você chega até o possível Criador. Então, a teologia natural ela deixa bem claro e óbvio para o homem que só pode existir um Deus. Como que todas essas coisas vieram a existir? Não tem como isso tudo existir a partir do nada. Então, só pode ter um Criador que fez todas essas coisas. Então, através dos raios e trovões, da força da água, da força do fogo, através da beleza da criação, você chega na conclusão, só pode haver um Criador que fez todas essas coisas. É disso que o salmista também está dizendo, que a criação ela emite um louvor a Deus, ela aponta para Deus, dizendo, há um Criador, porque todas essas coisas não apareceram do nada. E os cananeus, eles adoravam Baal. Os cananeus que eram povos vizinhos a Israel. Mas isso era tolice, porque como pode um Deus ser feito de madeira, pedra, gesso, de ferro? Um Deus de ferro não tem como construir um planeta. Como é que um Deus de ferro constrói um planeta? Me diz aí. Então, a natureza nos mostra que para que seja criado o universo, as estrelas, os planetas e a Terra, e o homem, os animais e tudo que há neles, deve ser necessário um Deus muito poderoso, que ele é mais poderoso do que toda a criação. Um pedaço de gesso não é mais poderoso nem do que um homem, porque o pedaço de gesso precisa do homem para formá-lo. Como que um pedaço de gesso vai formar um planeta?
Nenhum planeta não dá. Imagina as estrelas, o universo, os multiversos, as cordas e tudo mais. Um buraco negro. Então, a natureza mostra que os deuses feitos pelo homem são deuses falsos. E isso era testemunho para os cananeus que adoravam a entidade Baal, que os cananeus consideravam o poder divino presente na tempestade. Interessante. Sua palavra culminante, que no seu templo todos clamam glória, faz crer que a sua localização presente pretendia servir de conclusão à coletânea pequena, de Salmos 23 a 28. Na sua estrutura, uma introdução com 2 versículos e uma conclusão com 2 versículos abrange uma estrofe com 7 versículos. Tanto na introdução quanto na conclusão, o seu nome Yahvé é entoado 4 vezes. No corpo do salmo é ouvido 10 vezes a voz do Senhor. A voz do Senhor é repetida 7 vezes, os 7 trovões de Deus. Os números 4, 7 e 10 muitas vezes significam uma conta completa no simbolismo numérico do Antigo Testamento. 4, 7 e 10. Porque na Bíblia, até os números, eles têm um significado. Versículo 1 ao 2. Intimação. Todos os seres no âmbito divino, para adorarem ao Senhor, adaptada de uma convocação convencional ao louvor na liturgia do templo. Seres celestiais, filhos de Deus, talvez haja referência à hóstia angelical, ou possivelmente a todos os que são totalmente considerados deuses, assim como no Salmos 97, que tem várias ligações temáticas com esse salmo. Somente o Senhor deve ser reconhecido como o Rei Divino. Em outras palavras, todos os seres celestiais, os deuses supostos aí dos pagãos e os anjos devem reconhecer o único Deus verdadeiro. No esplendor do seu santuário, tradução um pouco literal de uma expressão hebraica difícil. É incerto se diz a respeito do próprio Deus, ou o santuário, ou as roupas sacerdotais que os adoradores devem usar quando se aproximam de Deus. O emprego de uma expressão hebraica quase idêntica em 110.3 traduz por trajando vestes santas. Talvez apoie essa última alternativa, portanto, em santas vestes de esplendor. Verdade. Deus não está nu. Deus está vestido. E ele está vestido de glória, de brilho. Você acredita que Deus fez da luz uma roupa? Ele criou uma roupa com a luz e ele se vestiu com ela, de brilho, de esplendor. Ele simplesmente consegue fabricar roupa feita de luz e ele colocou sobre si. E ele é enorme. E eu tenho uma visão nesse canal que você pode contemplar como que Deus é, porque o Senhor já se mostrou a mim. Louvor ao Senhor, cuja voz é o trovão retumbante, o som e a fúria das demonstrações de poder da criação, que provocam reverente temor, proclamam agora a glória do Deus de Israel. Sim, a voz de Deus é como um trovão, e os trovões são um meio de Deus mostrar a sua glória, porque ele criou os trovões. Cedros do Líbano, as árvores mais fortes e poderosas. Versículo 29, 9. Ligação temática principal com Salmos 23 ao 28. O que diz no 29, 9? A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas, e no seu templo todos clamam glória. Pode haver referência ao templo em Jerusalém ou ao templo celestial de Deus, onde ele se assenta entronizado, como o Senhor de toda a criação, mas talvez seja a própria criação aqui chamada templo de Deus. Então todos os que clamam glória são absolutamente todos. Toda a criação clama os seus louvores. 29:10. O governo absoluto e eterno do Senhor dedica-se à salvação total do seu povo e às suas bênçãos integrais e puras. O consolo supremo num mundo em que
as marés de ameaças parecem lançar incerteza em tudo. É isso que eu disse, né? E no 10 também, em outro rodapé, assentou-se soberano sobre o dilúvio, como aquele que pela sua palavra fez surgir a criação ordenada das profundezas informes. Ou a referência pode ser ao dilúvio nos dias de Noé. Sim, assentar-se ao dilúvio também pode ser uma referência à criação. Por quê? Disse em Gênesis que disse assim que no princípio a terra era informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Senhor começou a falar e o mundo começou a ser criado. E da água ele disse para a terra subir. A terra estava misturada no meio da água e Deus firmou a terra em cima. Então, tudo isso ele fez no seu descanso, ele apenas falava e as coisas aconteciam. Mas quando ele foi fazer a obra-prima da sua criação, que somos eu e você, aí ele desceu do céu de forma trina e começou a nos projetar. E ele fez como naquela arte do pontilhismo, ele começou a pegar uma por uma das suas células. Assim, ó, você pode até olhar aí no seu braço para que você vê que é um quadradinho junto com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. Deus te fez assim, ó, demorou para te fazer. Ele foi te fazendo, te fazendo, te fazendo, te fazendo, nos três, te fazendo, te fazendo. Ele fez você diferente da maneira que ele fez a criação, o resto da criação. Então, nessa hora, ele começou a trabalhar, né? Mas Deus se assentava descansando sobre o dilúvio, e isso pode ter dois significados, né? O dilúvio literal e também o dilúvio da terra que estava imergida sobre a água. Porque Deus é um Deus de descanso. Por isso que Deus traz paz à sua alma. O Cristo, ele traz paz à sua alma, porque ele é o príncipe da paz, através da justiça. Ele te dá a justiça da fé, e por causa da justiça da fé, você passa a ter acesso a uma paz. E através dessa paz, você recebe reconhecimento. Você recebe reconhecimento, não. Através dessa paz, você recebe alegria e justiça. Através da justiça, você recebe paz, e através da paz, você recebe alegria. E então, nesse arranjo dessas três coisas, você passa a ter uma vida abundante cheia da graça de Deus. Bem, esse foi o salmo de hoje, que é um salmo de exaltação, glorificação, adoração ao Senhor. Que o Senhor possa ensinar você a adoração verdadeira. Isso é uma maravilha que pode acontecer com você, porque Deus te ensinar a verdadeira adoração inclui ele levar você a um caminho de reconhecimento, onde ele te abençoa e te leva a reconhecer aquilo que ele tem feito. E para isso ser possível, ele coloca dentro de você confiança. Ele leva você a confiar nele. E aquele que confia no Senhor, ele experimenta de muitos milagres, muitas bênçãos diversas. Isso não é uma bênção? Então, Pai, traz sobre essa pessoa a graça dela poder viver na experiência de manifestação da sua glória, para que ela possa glorificar o seu nome verdadeiramente, que ela possa ter diante do Senhor ocasiões, oportunidades para reconhecer aquilo que o Senhor tem feito a ela. Pai, em nome de Jesus, estabelece sobre ela graça, favor, unção, espírito, vida, para que a cada dia ela possa reconhecer os seus caminhos e assim viver na plena alegria de saber que não está desamparada e nem sozinha. Assim seja no nome de Jesus. Amém.